A gente sabe que após a morte e todo o funeral, o rito de funeral do Papa, até o início do conclave, há um certo período que, além de servir logicamente para o deslocamento, né, dos cardeais que não estão em Roma para chegar até o Vaticano, mas também para que haja as congregações gerais, que o Arthur já mencionou, que vão apontar a direção desse novo papado, o perfil. E a partir desse perfil, cada cardeal tem, logicamente, a liberdade, o livre-arbítrio, né, de enxergar qual dos seus irmãos cardeais é aquele que preenche, vamos dizer assim, né, esses pré-requisitos, né? E a gente tem alguns nomes assim que já são sugeridos na imprensa, né, como possíveis papas. E tem uma frase, inclusive, que são frases dos cardeais, que é muito interessante, que há muito cardeal que ele entra papa na Capela Sistina, né, quando eles vão ser reclusos, e que ele sai cardeal. Quer dizer que toda a imprensa diz que ele vai ser papa e na hora ele ajuda a eleger um outro, né? E isso é muito interessante. E o exemplo, né, a eleição de Francisco, né, é uma eleição que nos mostra muito disso, né? Francisco, longe de ter sido favorito, né, a chance era a mínima, se diziam, né, como o Arthur já mencionou, até os brasileiros, né, eram cotados, né, principalmente o lá de São Paulo era mais cotado, o cardeal de São Paulo. Mas, Arthur, assim, dos nomes que tu tem visto, logicamente que a gente fala muito no sentido também, assim como a imprensa da especulação, porque é algo extremamente fechado. Assim, quais são esses nomes assim, que tu lembra? Eu sei que tem o Parolin, que é o mais falado, né? Que exercia inclusive uma função importante próximo a Francisco, que talvez pela proximidade a Francisco, eles cogitam o nome do Parolin. Inclusive, eles falam, a imprensa é algo interessante. Eles já colocam assim, que o Parolin é favorito e que herdaria o nome Francisco II. Né? Isso é interessante. Mas tem também o filipino, né? O Tagle. Né? E tem... o Gilberto está dizendo que torce pelo Tagle, o filipino. E reza, né? E reza, né? E tem um africano também que desponta, segundo a imprensa. É importante dizer isso. Tu tem nomes anotados aí, Gilberto? Então, Gilberto lista os nomes que ele tem e depois o Arthur fala. A gente já está indo já para os finalmente. E é justamente isso que a gente vai abordar. É só um momento. Tem o Mateus Zup. Mateus né? Zup. Mateus Zup, que é considerado perfil equilibrado. Da linha de Francisco. Perfil equilibrado, conciliador, enfim. E depois temos o Luiz Antônio Tagle, que é o filipino. Né? Para quem tu reza aí. Isso. Porque ele nomeado por Francisco, né? E tem uma função importante. Gil, é importante, colocando, né, esse exemplo, tu disse que o Tagle, Luiz Antônio Tagle, você reza, torce e reza, né, para que seja o próximo Papa. Aí eu queria que o Arthur, depois que ele fizesse a fala dele também dos nomes, que ele dissesse se tem algum assim que ele gostaria de vê-lo Papa, se ele está rezando por algum especificamente, se ele torce por algum especificamente. O Tagle, ele tem uma espiritualidade muito também próxima à espiritualidade do Papa Francisco. E foi um dos cotados para suceder Bento. Já se falava do nome dele. Ele é responsável pelas missões, conduzir as missões. Isso, é o que é chamado de Castério para a Propagação da Fé. Onde o ensino da igreja ainda não chegou, onde já tem para que aumente, se expanda. É muito carismático, cara, muito, muito sorridente, acolhedor, né? Temos o Peter Erdo, isso. Né? Que é também considerado conservador, né? Equilibrado, conciliador. Ele é de Budapeste. Isso. Né? Budapeste é
Hungria. Isso. Hungria. Percebam aí que o Zoppi é italiano, europeu. Parolin é italiano. O Tagle é asiático, né? O Erdô europeu, né? E aí tem o cardeal Ambongo, Ambongo, isso mesmo, que é o africano, isso, né? Cotado. Esse também se fala muito bem dele. Ele também foi nomeado por Francisco, creio que né? sim. Uhum. E tem todo esse peso da organização das missões na África, que é o continente onde o cristianismo tem mais se expandido atualmente. Então, tem um peso grande. E aí tem o Areline, né, que é um francês. Aveline, isso. Aveline, que é o francês de Marseille. Marseille, né? isso. Depois vem o Pizzaballa, o patriarca de Jerusalém. Exatamente. Italiano, outro italiano. Europeu, né? Então esses são os nomes que eu consegui buscar, né? Que são os mais que tem mais sido evidenciados, assim, né? Que podem chegar com força, né? E quando eu comentei sobre que rezo e torço pelo filipino, por essas características a gente, outra coisa que é interessante, né, que eu imagino que será muito forte um movimento de retorno de um europeu, porque houve essa ruptura aí depois de um argentino, de um latino-americano. Exatamente, né? E que trouxe mudanças, né, muito visíveis. E que mexeu muito com essas estruturas mais conservadoras da igreja. Então, eu imagino, na minha maneira leiga de analisar, com base também no que a gente lê e vê, né, no noticiário, que vai haver uma resistência muito grande em eleger um fora da Europa. Então, daí as minhas orações e a minha reza por vir um asiático, né? Porque também é um continente. E é um continente onde a igreja está crescendo muito. Muito, né? E tem esse perfil missionário, do carisma. Se fala super bem. De todos eles é o que todo mundo fala com alegria nos olhos, assim, do perfil dele, né? E essa questão do africano eu acho que é muito também interessante por todo o contexto, né? Acho que já foram 3 ou 4 papas africanos na história do papado que já teve, né? Que já tivemos. Todos os demais, a grande maioria, europeu, né? E também se vai muito em conta, se leva muito em consideração essa questão da expansão da igreja, que de fato o Ocidente é bem mais expressivo, né? Mas são os nomes, eu não sei se Arthur tem algum outro nome que destaca, né? Aí para partilhar. Não tá. Não está na lista dele. Pois é com a sede vacante, né? Que é o período que se dá com a morte do Papa. Todos os ritos que o Papa fez alguma alteração, né? Agora, como ele não morou no Palácio Apostólico, estava morando na Casa Santa Marta, então todos os primeiros ritos foram feitos lá naquela capela, depois foi trasladado o corpo para a Basílica de São Pedro. Antigamente eram 3 caixões, algo típico dos velórios de monarcas, e o Papa disse que apenas um caixão de madeira, para ficar mais próximo do povo, um velório de um pastor, não mais em cima de uma plataforma chamada de catafalco, mas algo baixo para que o povo pudesse olhar. Então isso foram mudanças, alterações que o Papa Francisco fez ano passado, que já foram usadas agora com ele. Inclusive também mudando o local da sepultura, que antigamente todos os papas deveriam ser sepultados na Basílica de São Pedro, na cripta vaticana. Temos outros papas que foram sepultados, mas as leis recentes dizem que deve ser na Basílica de São Pedro. Ele alterou, dizendo que o Papa escolhe o local
onde ele deve ser sepultado. E hoje ele foi sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, uma das 4 basílicas maiores de Roma, papais. Ela é do ano 300 e pouco, é a primeira igreja do Ocidente dedicada a Nossa Senhora, a primeira igreja mariana do mundo. Lá tem um ícone de Nossa Senhora que a tradição diz que foi pintado por São Lucas, apóstolo, e que se chama Salus Populis Romani, salvação do povo romano, em que ele é muito ligado a este ícone desde quando era cardeal, ia rezar muito. Durante o seu pontificado, antes e depois de cada viagem, ele ia lá rezar, foram mais de 100 visitas a este ícone, e lá que ele escolheu que o seu sepulcro fosse localizado. E aí, agora, hoje, com este sepultamento, inicia-se o que a igreja chama de Novendiale, 9 dias, novenário, de luto oficial pela morte do Papa. Então, hoje iniciou com a missa Ezequiel, missa de corpo presente, como a gente conhece aqui no Brasil, e irá até o próximo domingo. Todo dia, um cardeal irá celebrar uma missa na intenção do Papa. São agora, oficialmente, os 9 dias de luto da igreja pelo seu Papa falecido. Depois disso, os cardeais todo dia se reúnem em congregação e vão decidir a data que vai iniciar o conclave, com chave, o significado desta palavra, trancados, né? E aí inicia com uma missa na Basílica de São Pedro, que é chamada a missa Pro Elirrendo Pontífice, pela eleição do Sumo Pontífice, invocação ao Espírito Santo, e depois aquela procissão que os cardeais vão para a Capela Sistina, onde lá acontecem as votações, onde só ficam os cardeais. E os nomes, até que se saia a fumaça branca, né, alcance os 2/3 e seja anunciada ao mundo a eleição do sucessor de São Pedro, de número 267. Os nomes foram esses, mais ou menos, que vocês citaram. Se fala muito do cardeal Pietro Parolin, que é o italiano. Ele era secretário de Estado, que cai, com a morte do Papa, esse cargo cai. Era, podemos dizer, o número 2 do Vaticano, depois do Papa Francisco. Quando ele é italiano, sempre foi o chefe de Estado do Papa. Quando ele assumiu, logo depois ele o nomeou e acompanhou ele nas várias situações difíceis da igreja. Muitos países ele foi representá-lo e tudo mais. Então se fala muito dele. Depois temos o Matteo Maria Zuppi, que é outro italiano, presidente da Conferência dos Bispos da Itália. Ele segue muito esta linha de Francisco, muito mesmo, mais declarado ainda do que o Parolin. O Parolin está ali, não é nem avançado, nem, podemos dizer, reformador. Ele é de meio, de centro. Mas Zuppi não. Zuppi se destaca ainda mais na linha de Francisco. Inclusive, com essa parte das guerras, ele foi enviado muitas vezes para tentar negociações em nome do Papa. Tem Pier Battista Pizzaballa, que é italiano, patriarca de Jerusalém, mas é um cardeal recente, mas também se falam dele. Não apoio muito o nome dele. E o Tagle, asiático, já se fala há algum tempo. O francês Aveline, de Marselha. E também temos um que não foi falado, que é o que se destaca muito através do sínodo, da sinodalidade. Outro italiano, também chamado Mário Greschi. Ele que conduziu os trabalhos do sínodo. Então ele sabe, o sínodo foi do coração de Francisco, abordou as variadas temáticas em que ele quis dar atenção. Então é alguém que ouviu muito o Papa Francisco, sabe dos seus anseios, dos seus desejos, de suas vontades. E se fosse escolher um por quem eu rezo, seria este Matteo Maria Zuppi ou Mário Greschi. Mas aí façamos nossa parte de oração e que o Espírito Santo ilumine e conduza os cardeais no dia que iniciar o conclave. Certo. No caso, você logicamente tem uma certa afeição, vamos dizer assim, são todos esses bem alinhados a Francisco, né? Pois é, o colégio cardinalício, a maioria do colégio hoje composto, a maioria foi nomeado por Francisco. Parece que, se não me falha a memória, são mais de 150 que foram nomeados, já inclusos os que têm 80 e os que não... Os votantes e os não votantes. Isso, exatamente. Né? Claro que nem todos eles seguem a linha de Francisco, até porque isso já acontecia com Bento XVI. Ele não ia nomear só quem segue a linha do seu pontificado, né? Porque a igreja é feita com vários pensamentos. Então Francisco também não ia escolher só aqueles que estão do meu lado, né? Porque a igreja não é isso. A igreja, já dizia Bento XVI, não cresce por proselitismo, mas por atração. Então, é esse o pensamento do Papa.
E aí a gente fica na torcida, na oração principalmente, porque não é campanha eleitoral para ficarmos geralmente na torcida, mas para que a igreja continue nas pegadas de Francisco. Foi um sinal luminoso que ajudou a igreja, e nós que somos igreja, a ver o outro, a ver a situação, a ver a pessoa com outros olhos. Claro, há muitos conservadores que não olharam isso com bons olhos, e aí aproveitam também nessa hora a imprensa chega com tudo para forçar tudo que os conservadores querem isso, os conservadores querem aquilo e tudo mais. Mas aí a gente reza e pede que o Espírito Santo ilumine para que pelo menos trace alguma coisa que o Papa Francisco deixou. Já vai o deixar muito feliz por levar, e também ainda mais a Igreja de Cristo, porque ele só apontou o que Jesus Cristo disse que devia ser feito. Certo. Então é isso, gente. O nosso podcast tá chegando ao fim, essa edição, né? Mas antes disso, eu gostaria que o Gilberto fizesse suas breves considerações finais, depois o Arthur, e depois eu retorno para fazer as minhas e a gente encerrar esse momento. Foram 108 cardeais nomeados por Francisco dos 135 votantes, né? A maioria. Isso. Certo. Então, eu gostaria de deixar aqui, né, nesse momento de encerramento deste episódio aqui da nossa conversa, né, dizer que o Papa Francisco foi um homem de Deus trabalhador, né? Incansavelmente, até na véspera da morte estava trabalhando e recebendo o atual vice-presidente americano, né? Dos 12 anos de seu pontificado, foram 47 viagens internacionais. Isso vai dar quase 4 viagens por ano, né? Visitou 65 nações diferentes, em todos os continentes, né? Então essa é uma mensagem de que ele de fato fez da vida dele essa igreja em saída, essa igreja do resgate, da missionariedade, né? Da vivência na carne do ministério de Jesus Cristo, né? Eu só vou tentar ler aqui com meu olho meio avariado, mas consegui pôr o óculos. Não sei se vocês já tiveram acesso a isto daqui. É atribuído ao Mano Brown, né? Mas eu não sei com esse lance da IA, né? A gente nunca sabe. Então, olha só o que diz. Papa Francisco morreu, mas o mundo continua girando, como se nada tivesse acontecido. Mas espera aí, será que estão ligados no peso dessa perda? Não era só um religioso, não. Era um dos últimos líderes que falava de amor com verdade no olhar, que defendia o pobre, o excluído, o sujo da rua que ninguém quer ver. Enquanto o sistema só quer lucro, ele falava de alma. Enquanto uns construíam catedrais para o ego, ele pisava no chão da favela, visitava preso, abraçava doentes, ouvia quem ninguém ouve. Isso é coragem, irmão. Isso é missão de verdade, não palco. Agora ele se foi. E a pergunta que fica é: quem vai ter peito para continuar? Quem vai falar a verdade sem medo de ser cancelado pelo poder? Quem vai lembrar para o mundo que fé sem atitude é só teatro? O Papa morreu, mas a luta não. Se o povo esquece muito rápido, nós temos que lembrar, porque homem assim
não nasce todo dia, e quando vai embora, deixa um vazio, mas deixa também um chamado. Descansa em paz, Francisco, porque quem é do bem nunca morre de verdade. Boa tarde, boa noite, bom dia. Profundas as palavras para o nosso Papa. Isso dos presos é algo também que chama muita atenção. Para concluir, fico com esta cena. Desde o primeiro ano de pontificado até esta quinta-feira santa deste ano, ele visitou os presídios para lavar os pés dos presos. Não aboliu, não quis que celebrasse na Catedral de Roma, como era de preceito, que o Papa celebrasse esse dia lá e lavasse os pés de pessoas. Ele decidiu ir a cada prisão romana, cada ano ele escolhia para lavar os pés dos presos. Este ano ele não pôde lavar, mas na quinta-feira santa ele foi lá visitá-los. E disse ainda para o enfermeiro dele que ele estava com o coração muito triste porque ele não pôde repetir este gesto este ano, mas ele foi visitá-los para se tornar próximo, para ser próximo. É isso, esta é a figura do Papa que deve ficar para nós, aquele profeta, aquele anunciador do amor, aquele que soube transformar, trazer ao mundo o amor que foi Jesus Cristo e que deu a sua vida como prova de amor para todos nós. Certo, muito bem. Nesse momento a gente gostaria de, logicamente, agradecer ao Gilberto, ao Arthur,